Boa noite, princesa de plantão. Vamos começar mais um programa? E qual o tema de hoje? Religiosidade que cega. Para começar com o tema de hoje, eu queria falar sobre uma história de uma amiga. Um dia ela estava saindo do trabalho quando ela viu um rapaz caído no chão. Um irmãozinho de rua mesmo. O que acontece? Não foi um dia normal para ela, porque ele estava pedindo socorro. E ele pedia baixinho: socorro, socorro, socorro. E todos passavam e ninguém olhava para ele. Ela decidiu perguntar o que ele tinha, porque estava começando a garoar e ele estava deitado no chão, enrolado na coberta. Quando ela foi falar com ele, ela não conseguia ouvir porque ele estava falando muito baixinho. Aí ela chegou pertinho dele e ele disse assim para ela: eu não consigo mexer as minhas pernas. E estava começando a garoar. Ela pediu ajuda para umas pessoas que estavam passando e como ele estava fedido, ninguém queria ajudar ele a se levantar e ir para outro lugar fora da chuva. Ela então ficou desesperada e tentou levantar ele. Aí um rapaz que cuidava de carros perguntou se ela queria ajuda. Ela disse que sim. E ele ajudou a levar esse rapaz para um cantinho. Só que ela tinha que ir correndo para casa ajudar a cuidar do tio dela. Então, ela quase implorou pro cara ligar para a ambulância para levar ele, porque ele falou que não estava sentindo as pernas dele. Aí, ele disse que ia ligar. No outro dia ela passou lá e ela falou que o resgate veio, né? O SAMU foi e levou ele para o hospital, só que ele não sabia mais dele no momento. E o que isso tem a ver? Na verdade, se aquela garota tivesse olhado para ele, em vez de olhar com os olhos de misericórdia, olhar com os olhos de julgamento, ela nunca teria parado para tentar ajudar ele. Entende? Entende no que eu quero chegar hoje? Religiosidade que cega. Eu não digo que seja ruim estar dentro da igreja, não digo que seja ruim, não estou indo contra as doutrinas da igreja, porque eu sou católica. Mas antes de ser católica, eu sou cristã. Antes de você ser evangélica ou católica, você precisa ser cristã. Você precisa se posicionar sendo de Cristo. Porque para você ser imagem e semelhança de Cristo, você precisa amar Ele, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E será que você tem feito isso? Ou será que muitas vezes a gente olha com um olhar de julgamento, olha para aquele irmãozinho caído na rua e fala: ele tá aí porque ele quer? Ou olha para aquele irmão evangélico ou para aquela irmã católica e julga a doutrina dele, e julga eles, mas entenda, ele também ama a Deus acima de todas as coisas. E se não ama, está tentando amar. E aí? Será que a gente está seguindo essa historinha que Deus fala tanto do bom samaritano, que eu vou ler para você agora? Levantou-se um doutor da lei e, para pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondestes bem. Fazes isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo caminho um sacerdote, viu e passou adiante, igualmente um levita.
chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, comoveu-se de compaixão, aproximou-se, atuou-lhe os ferimentos, deixando neles azeites e vinho, colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Jesus pergunta: qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu-lhes o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faz o mesmo tu. Então, será que a gente tem usado de misericórdia com o nosso irmão antes de julgar a doutrina dele, antes de julgar o que ele faz ou deixa de fazer? Entenda, meus queridos, não basta estar na igreja e não ser igreja fora da igreja. Não basta, estar no ministério de família, estar no ministério de cura e libertação, se você sai e faz todo o oposto. Vai e faz tu mesmo. Vá e usa de misericórdia com o teu irmão. Se você não aceita o jeito que ele vive, o ame pelo que ele é. Mas não vá perdendo o seu tempo falando mal dele, falando mal do jeito como ele vive. Porque eu, por experiência própria, conheço muitos evangélicos que lutam por almas, que lutam por vidas também. Às vezes muito mais do que muitos católicos que eu também conheço e o oposto também. E aí? O que a gente tem para julgar? Somos diferentes em algumas coisas sim, mas o nosso Deus é o mesmo. Essa palavra me exorta muito, porque às vezes a gente olha o próximo com tanto olhar de julgamento, mas quando a gente para amar? Amar de apenas ouvir, de apenas entender. Alguns momentos é necessário a gente exortar sim, principalmente quando somos criticados. Mas e o amor onde está em tudo isso? Será que a gente está sendo espelho de Jesus para o nosso próximo? Será que a gente está sendo espelho de Jesus nos nossos atos? Ou será que a gente está vivendo um fanatismo desenfreado? Está na hora da gente pensar, está na hora da gente refletir. E muitas vezes está na hora da gente mudar a nossa postura e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar olhar o nosso próximo, por mais diferente que ele seja, com amor? Porque tá aí. Quando você ama, não quer dizer que você aceita o que a pessoa faz, mas por mais que ela esteja fazendo algo que você sabe que não é certo, ou que não é bom, você ainda ama. E Jesus fazia isso com todos os pecadores, apesar de eles serem pecadores, apesar de ele ver pessoas que se prostituíam, que roubavam, ele dava uma oportunidade. Ele não parava e juntava os apóstolos e ficava falando mal deles. Ele amava. Ame você também. Vá e faça isso tu mesmo. É o desafio que eu te lanço. Para de falar mal. Vamos tentar olhar as pessoas com misericórdia, porque o nosso olhar vai mudar, a nossa forma de lidar com as pessoas vai mudar. E com isso, a gente vai estar fazendo o que Deus quer, amando o próximo como a nós mesmos. E acima de tudo, Ele. Tá bom, princesa? Fica com Deus e até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente precisa cantar um canto novo na vida. A gente precisa olhar o próximo com um olhar novo, a gente precisa julgar menos. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar no chão, cultivar o amor, como os poetas que querem sonhar,
para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Fica com Deus e até semana que vem.